Queridos irmãos, a paz do Senhor, por favor, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. E por gentileza, acompanhe a leitura a partir do versículo 25. Todos encontraram? E, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros ou oficiais, dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse, agora pois saí e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão. Agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. E vindo, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Maravilhoso Senhor, Tu és bom, e estamos debaixo da Tua potente mão. Senhor, Tu tens sustentado até esse momento. Agora nos abençoe de forma especial com a Tua palavra, que não volte vazia. Nos dê graça, nos capacite, nos dê um ouvido, Senhor, obediente, que essa palavra seja guardada no nosso coração e traga fruto, para a glória ao Teu nome, para o bem daquele que ouve a Tua palavra. Assim eu oro e agradeço o nome de Jesus. Amém. Estamos na segunda viagem missionária de Paulo. Na sua primeira viagem, Paulo teve companheiro Barnabé, e durante um tempo, Marcos foi o seu companheiro. Na sua primeira viagem missionária, Paulo evangelizou a região chamada região da Ásia Menor, ou seja, a região que fica intermediária entre o Oriente e a Europa. E Paulo desejou fazer uma segunda viagem missionária, mas dessa vez ele não teve como companheiro Barnabé, mas ele teve como companheiro Silas e posteriormente Timóteo e Lucas. E o desejo de Paulo era repetir o mesmo trajeto. Ele queria visitar as mesmas igrejas que ele fundou, para poder ver se os irmãos estavam bem, poder dar apoio pastoral para eles, mas o Espírito Santo disse não.
o Espírito Santo conduziu a viagem de Paulo para uma outra região. E se vocês lerem lá no começo do capítulo 16, Paulo tem uma visão com um homem da Macedônia, dizendo: passa para a Macedônia e nos ajuda. Então Paulo entendeu que ele deveria ir para aquela região, ou seja, território grego, território europeu, para anunciar o evangelho. Ou seja, Paulo tinha uma intenção e Deus teve outra intenção. Paulo tinha um planejamento, mas o planejamento de Deus era maior do que o de Paulo. Então não fique triste quando ao seu planejamento se sobrepor o planejamento do Senhor, porque os caminhos dele são maiores que os nossos, e os seus pensamentos são maiores que os nossos. E Paulo chega na Europa e chega numa cidade chamada Filipos. E essa cidade tinha uma característica muito importante. Os irmãos sabem que na época do Novo Testamento, o Império Romano dominava tudo. Tanto que é até difícil dizer com precisão aonde eram determinados territórios, porque Roma dominava tudo. Então para que ter muita exatidão com fronteiras, sendo que tudo estava sob julgo romano? Mas a cidade de Filipos tinha uma característica especial: ela era uma colônia romana, ou seja, mais ou menos o status que o Brasil foi ganhando, mesmo antes da sua independência. Quando a família real veio para cá, o Brasil começou a ter um status diferenciado, ou seja, mesmo Roma dominando toda aquela região, Filipos tinha um status especial, status de colônia, ou seja, ela tinha mais privilégios do que a cidade de Jerusalém, por exemplo. Jerusalém tinha a figura de Pôncio Pilatos, que era um governante um governante romano, que representava o governo romano em terra estrangeira. Em Filipos, por ser uma colônia e por haver esse nível de privilégio, não havia figura de um Pôncio Pilatos, não havia figura de um governador, mas havia uma certa autonomia na cidade de Filipos. Ela tinha seus próprios magistrados dentre a população local, que prestavam contas diretamente a Roma. Então isso fazia com que Filipos fosse uma cidade tremendamente privilegiada e orgulhosa dos seus privilégios. E Paulo chega até essa cidade, juntamente com Silas, e ele não encontra uma sinagoga para pregar. Paulo sempre procurava uma sinagoga para anunciar o evangelho primeiro aos judeus e depois aos gentios, mas não havia sinagoga em Filipos, a tal ponto que ele só consegue um local estratégico para anunciar o evangelho quando ele chega à beira de um rio e vê algumas pessoas fazendo oração. Ali ele prega o evangelho, e uma mulher, que o nome dela talvez era Lídia, não sabemos se o nome dela era Lídia ou se era uma mulher da região de Lídia, creu no evangelho juntamente com todos de sua casa. E ela diz: olha, venham ficar na minha casa. E a casa de Lídia se torna a primeira base missionária da Europa. E Paulo e Silas continuam pregando na cidade de Filipos, sendo hospedados na casa de Lídia, até que no meio da campanha, no meio da cruzada, no meio da pregação, alguém começa a atrapalhar. Uma jovem que ela era vítima de uma dupla escravidão. Primeiro, porque ela era possessa de um espírito maligno, e segundo, ela era cativa da ganância dos homens que usavam a vida dela para conseguir lucro e para conseguir dinheiro. E essa menina endemoniada olhava para aqueles homens, olhava para Paulo, olhava para os pregadores dos evangelhos, e por incrível que pareça, não praguejava,
não difamavam, mas diziam: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. E aí, por que será que o demônio tinha esse comportamento? Duas possibilidades, e talvez as duas tenham um pouco de verdade. É que nem o diabo consegue negar a verdade. Então, quando aquele espírito imundo viu a obra do evangelho na cidade de Filipos, ele foi obrigado a reconhecer a verdade. Mas, porém, talvez ali também tivesse uma sutileza do inimigo em permitir que aquela moça emprestasse seus lábios para elogiar a obra missionária, para confundir o povo de Filipos, a tal ponto que eles achassem: puxa, o evangelho é muito legal, dá para conciliar evangelho e ocultismo. Então a gente pode ouvir Paulo, podemos ouvir Silas, podemos frequentar os cultos na casa da irmã Lídia e podemos continuar consultando essa menina pitonisa. Então, provavelmente havia uma grande sutileza do inimigo, até que conforme vai passando os dias, Paulo fica indignado, repreende e expulsa o demônio daquela menina e ela fica liberta. E aí nós conseguimos ver até que ponto chega a maldade humana. Aqueles homens olhavam para aquela menina como se fosse um objeto. E agora que não tinha mais o espírito imundo, ela não conseguiria mais fazer suas supostas adivinhações. E um disse para o outro, um sócio disse para o outro: estamos indo, vamos à falência. E a culpa toda é desse Paulo e desse Silas. E aí começa um grande tumulto na cidade. E para uma cidade que era colônia romana, nada mais perigoso do que tumulto e baderna, que poderia mostrar para Roma que eles não conseguiriam se administrar por si só e poderiam perder o seu status. Então, imediatamente mandam prender Paulo e Silas, tiram a roupa deles, e o texto diz que eles recebem muitos açoites. Qual que era o limite da pena de açoitamento no mundo greco-romano? O limite era a crueldade do algoz. Ou seja, eles apanharam até quem estava batendo se cansar. E depois deles terem apanhado injustamente, depois de ter feito uma boa obra, pregando o evangelho e a libertação, eles são levados para dentro do cárcere, na prisão, e foram levados para o cárcere inferior. Ou seja, não só foram colocados na prisão, mas na pior parte da prisão, e tiveram seus pés e as suas mãos no tronco, de forma que eles não conseguiriam se ajeitar, não conseguiriam ter conforto, não conseguiriam dormir adequadamente. Estavam totalmente doloridos e numa posição que aumentaria a humilhação e o sofrimento. E aqui chegamos ao versículo 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas, machucados, humilhados, no pior lugar da prisão, presos no tronco, oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Paulo e Silas, no meio da aflição, respondiam com adoração. Paulo e Silas, perto da meia-noite, perto da hora mais escura, passavam por esse momento com adoração. Então esse texto me mostra 4 poderes muito importantes. O primeiro deles é o poder da adoração. E que poder é esse? É o poder que nega que eles estavam com dor? Não, porque doía.
negam que eles estavam no cárcere. Não, eles estavam num lugar ruim, mas é um poder que consegue manter os seus valores, manter os seus compromissos, manter a sua crença, manter a sua identidade, manter o seu equilíbrio, manter-se centrado, apesar da aflição. O poder da adoração consegue superar a aflição. E Paulo e Silas, perto da meia-noite, oravam e cantavam hinos a Deus. E preste muita atenção: ser adorador não é um ato de masoquismo. Eles não adoraram porque estavam sofrendo, mas adoravam apesar do sofrimento. E a adoração não é um ato de alienação. Eles não fecharam os olhos para negar a dor no corpo, o desconforto no tronco, a escuridão da prisão, mas pelo contrário, o adorador, ele entende as aflições do tempo presente. Ele sabe que no mundo existem aflições, mas ainda assim, ele não deixa de adorar. E se vocês prestarem bastante atenção, Paulo e Silas faziam duas coisas: eles oravam e cantavam hinos. Isso me lembra a palavra do apóstolo Tiago: está alguém triste? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. E a adoração de Paulo e Silas era essa mistura santa de oração, porque está doendo, Senhor. Eu estou no lugar onde eu não queria estar. Eu estou padecendo uma dor que eu não merecia. Eu estou padecendo de uma dor que está me afligindo. Então por isso eu oro. Eu oro porque o Senhor acolhe a minha tristeza. Mas ao mesmo tempo Tiago também fala: está alguém alegre? Cante louvores. Então eles oravam, apresentando ao Senhor a sua dor, mas ao mesmo tempo eles se alegravam e continuavam louvando ao Senhor. Ou seja, apesar da circunstância, Deus continua sendo maior que a circunstância. Ele não perde o controle, continua sendo fiel, continua tendo propósito, continua sendo digno da minha confiança. Então eu vou me alegrar e vou cantar um hino em meio à aflição. Quem serve a Deus com alegria entende o que é essa mistura santa da qual eu estou falando. É aquele sentimento que o profeta Abacuque expressou: ainda que o gado seja roubado dos currais, ainda que falte o fruto da oliveira, ainda que as lavouras mintam, ainda que falte tudo, todavia eu me alegrarei no Senhor, Deus da minha salvação. O adorador é aquele que ora e louva, ora e canta hinos, confia no Deus que acolhe a sua tristeza e confia no Deus no qual ele sabe que ele pode se alegrar. E fazendo isso, Paulo e Silas não estavam fazendo nada mais, nada menos do que seguindo o exemplo do Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz que na noite dolorosa, na noite da traição, depois de ter partido o pão, depois de ter apresentado o cálice, depois de ter dado o pão e o cálice para Judas, depois de ver Judas ir embora, endemoniado, fazer a vontade do inimigo, sabendo que chegou a sua hora, que dentro de alguns instantes ele seria cuspido, humilhado, flagelado, a Bíblia diz que Jesus canta um hino com os discípulos e parte para o Monte das Oliveiras. Do que Jesus se ocupou na sua última noite? Jesus se ocupou de adorar. Ele canta um hino e parte para o Monte das Oliveiras. Para fazer o quê? Para orar.
Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Outra vez, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. E naquela noite, Deus não fez o impossível, porque a salvação exigia a cruz. O único meio possível pelo qual eu e você poderíamos estar aqui, é se ele tivesse ido até o fim. Pai, não é possível que esse cálice passe, seja feita a tua vontade, eu tomarei esse cálice. Jesus ora, pedindo fortalecimento espiritual, e ora também pelos discípulos. João 17 diz: Pai, eu estou indo, mas agora eu peço que o Senhor guarde aqueles que o Senhor me deu do mundo. E eu não oro só por eles, também oro por todos que hão de crer na minha palavra. Como é que Jesus passou a noite da aflição? Jesus cantou um hino e se entregou à oração. Jesus enfrentou a adoração, a aflição com a adoração. E eu pergunto, você segue o exemplo de Jesus? Você quer seguir o exemplo de Jesus? Enfrente a aflição com adoração. Não é alienação, não é masoquismo, a circunstância não é o ideal, mas você serve a um Deus que tem a tua vida nas suas mãos, e é Ele quem vai dar a palavra final de todas as coisas. Paulo e Silas, perto da meia-noite, oravam e cantavam hinos, e os outros presos escutavam. Quem está à tua volta, observa a tua postura. Se Paulo e Silas tivessem se entregado à murmuração, isso seria notório. Se Paulo e Silas tivessem se entregado a blasfemar, isso seria notório. Se Paulo e Silas se tivessem se entregado ao coitadismo, isso seria notório. Se Paulo e Silas tivessem se entregado à carnalidade, isso seria notório. Nós somos a carta de Deus para o mundo. As pessoas estão nos observando. Eu sempre costumo dizer aos meus filhos: o crente é o contrário da lesma. Por quê? Porque onde a lesma passa, ela deixa um rastro. O crente é a mesma coisa. Aonde ele passa, ele deixa um rastro. Paulo e Silas estavam na prisão, e ali eles estavam deixando uma marca, estavam deixando uma influência. Só que qual a diferença entre o crente e a lesma? Aonde a lesma passa, ela deixa um rastro nojento. Aonde o crente passa, ele tem que deixar um rastro de virtude, um rastro de graça, um rastro de paz, um rastro de sabedoria, um rastro de bom testemunho. A Bíblia diz que Paulo e Silas oravam e cantavam a Deus, e os outros presos escutaram. E eu imagino eles falando assim: olha, a gente está acostumado a ouvir palavrões, estamos acostumados a ouvir xingamentos, maldições e ameaças, mas estamos ouvindo uma música tão gostosa. Estamos ouvindo esses dois homens que tinham todos os motivos para reclamar, clamando esse tal de Jesus Cristo. Algo diferente deve haver na vida desses homens. E ouça, a adoração liberta, porque Paulo e Silas, por não terem se entregado à aflição, mas tendo reagido com oração, a Bíblia diz que sobreveio um grande terremoto naquela prisão, todos os prisioneiros foram soltos, e o nome do Senhor foi glorificado. Deixa eu falar uma coisa muito importante.
Através da oração, Deus abre da adoração, Deus abre portas que estão fechadas. Através da adoração, Deus muda cenários. Através da adoração, Deus realiza o impossível. Através da adoração, histórias de vida são mudadas. Não deixe de adorar, não deixe de orar, não deixe de louvar, porque através da adoração existem possibilidades de Deus para serem concretizadas. Porque você pode dizer: escute, mas Deus é poderoso, Ele pode fazer o que Ele quiser, independente do meu louvor e da minha adoração. Sim, mas na sua sabedoria, Deus decidiu que algumas coisas Ele faz como resposta à tua adoração. Deus é onipotente, Ele pode fazer qualquer coisa, mas Ele quer te envolver nos planos dEle, nos propósitos dEle, nos projetos dEle. Por isso que algumas coisas Deus realiza como resposta. Resposta a quê? A adoração. Resposta a louvor, resposta a glória, resposta a súplica, resposta a clamor, resposta a intercessão. E aí eu pergunto: quem é você no meio da aflição? Responda com adoração, porque a adoração possibilita grandes realizações. O carcereiro não tinha palavra final, o magistrado não tinha palavra final, mas Deus é quem consegue invadir os cenários mais tenebrosos e fazer grandes coisas, porque Ele está indo ao encontro de um adorador, de uma adoradora. Deus é Espírito e Ele está à busca de homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade, que sejam capazes de adorar apesar da adversidade. A adoração liberta, a adoração abre portas fechadas, a adoração vence o poder do inimigo, a adoração vence o poder do pecado. A adoração é simplesmente viver aquilo que Deus planejou para nós. Vem um grande terremoto e o carcereiro acorda e vê aquilo e fala: acabou para mim. Agora sou eu que vou apanhar, sou eu que vou ser humilhado e sou eu que vou morrer. Acabou para mim. A Bíblia diz que ele pega sua espada e está prestes a se matar, porque ele seria justiçado. Seria coisa terrível enfrentar a justiça naquele contexto. Ele pagaria com a vida pelo seu fracasso. Vejam, aqui uma menina só valia enquanto dava lucro. Aqui o funcionário só valia enquanto dava produtividade. E ele se viu a tal ponto desesperado pelo que esperava, que decidiu: prefiro morrer pelas minhas mãos. E Paulo, com grande clamor, ou seja, Paulo grita: não faça isso. E aí eu vejo o segundo poder em ação, que é o poder da esperança. Não faça isso, ainda não está tudo perdido. Não desista da tua vida, não faça uma bobagem, não faça uma besteira. Você está com medo dos romanos? Você está com medo dos magistrados de Filipos? Você está com medo daquilo que parece ser um beco sem saída? Não! Ainda existe esperança de Deus. Deus não conhece causa perdida e Deus não conhece seres humanos que sejam caso perdido. Se você está a ponto de se entregar ao desespero, porque você acha que você está diante de uma situação em que a morte parece mais doce e mais confortável do que a vida, a palavra de Deus é: não faça isto. Você pode talvez estar se sentindo amedrontado, que nem esse carcereiro.
Aquele carcereiro era um simples funcionário, uma simples engrenagem numa máquina perversa, numa máquina grande, a máquina de Roma. Irmãos, a igreja adorou, o Império Romano caiu. Moisés adorou com o povo, Faraó caiu. Esther foi fiel na Pérsia junto com Mardoqueu, não conseguiram eliminar o povo de Deus. Não existe adversário tão grande que Deus não consiga derrubar. E sabe o que é esperança? Esperança é a capacidade de olhar para o futuro e saber que existe algo bom reservado nele. E por quê? Porque Deus é Deus o dono do nosso futuro. Isso que é ter esperança. Crente não é alienado, crente não é iludido, pelo contrário, a gente fala que nem Paulo: eu sei em quem eu tenho crido. Por isso a gente sabe que a gente pode ter esperança. A minha vida está nas mãos do Todo-Poderoso. Então tem jeito para a minha vida, tem jeito para a tua vida, tem jeito para você. Não te faça nenhum mal. O carcereiro com a espada na mão, ouve Paulo falando: pede luz. E nesse momento, ele faz a pergunta mais importante do Novo Testamento: senhores, o que é necessário para que eu seja salvo? E eu digo que mais importante do que essa pergunta, é o fato que essa pergunta tem resposta. Crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. E aqui nós vemos o terceiro poder, que é o poder da resposta, que é o poder do Evangelho. Creia em Jesus Cristo, e você será salvo. Será salvo pelo perdão dos pecados, será salvo pela esperança da vida eterna, será salvo recebendo o poder do Espírito Santo, será salvo sendo transformado em nova criatura, será salvo sendo discípulo de Jesus Cristo. Ou seja, receba Jesus pela fé e você vai experimentar a salvação, que é algo muito mais do que vem para depois da morte, mas é vida com abundância, agora e que continua para toda a eternidade. Irmão, você está desesperado. Por que você pode ter esperança? Porque nós temos a resposta para o problema do desespero, e essa resposta se chama Jesus Cristo. Atos capítulo 4 diz que nenhum outro nome foi dado entre os homens que seja poderoso para salvá-lo. O apóstolo Paulo escreve lá em Romanos capítulo 10: se crer em Jesus Cristo e se confessá-lo como ressuscitado entre os mortos, será salvo. A nossa confissão de fé é esta: Jesus Cristo é o Senhor. Uma vez perguntaram para Jesus: o que faremos para realizar as obras de Deus? João 6,37. E Jesus responde: a obra de Deus é essa, que você creia naquele que enviou. A obra de Deus é essa: creia em Jesus, creia em Jesus. Ele é o teu Salvador, Ele é o teu Senhor, Ele é teu Salvador, Ele é teu bom pastor, Ele é teu Rei, Ele é teu Mestre, Ele cuida de você. Descansa, como Ele falou: vinde a mim todo aquele que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Larga o teu jugo, larga a tua carga, larga essa espada, larga esse caminho de destruição, larga esse caminho que me afastava de você, que afastava você de mim, e toma o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O carcereiro estava temendo aqueles homens corruptos de Filipe, mas naquela noite Paulo apresentou para ele alguém que era manso e humilde de coração, porque esse é o nosso Jesus Cristo. E achareis descanso
descanso para suas almas. Nós não estamos mais atrás da resposta, nós já achamos a resposta, graças a Deus por isso. Nós temos esperança, e aqui vem do poder da resposta, eu consigo ver o poder da alegria entrando em ação. Porque a Bíblia diz que o carcereiro se alegra. E por favor, tem uma expressão aqui no texto que é muito mal interpretada. Quando Paulo diz, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, não é uma promessa, mas é uma afirmação. Paulo estava olhando para aquele carcereiro como um chefe de família, pressupondo que ele, conhecendo Jesus, iria ser responsável por influenciar a sua família. Então, quando a gente conhece Jesus, a gente não conhece Jesus só para a gente conhece Jesus também para a nossa casa, também para os nossos entes queridos. A gente conhece Jesus e recebe também a responsabilidade de dividir Jesus. Mas o carcereiro entendeu, tanto que a Bíblia diz que ele abre a porta da casa dele, recebe Paulo e Silas, acorda todo mundo no meio da noite, vigília. Que vigília é essa? Vamos ouvir Paulo e Silas que vão pregar. E a Bíblia diz que toda a família creu, porque cada um precisou crer, e todos foram batizados no meio da noite, e uma grande alegria invadiu aquela casa. Aquele homem iria se suicidar, aquela família iria achar um corpo ensanguentado, aquela família iria celebrar um sepultamento, mas pelo contrário, grande alegria invadiu a noite daquela casa. A alegria da fé, como diz o texto, a alegria da comunhão e a alegria de fazer o bem. Por quê? O carcereiro coloca Paulo e Silas e começa a lavar as feridas dele. Quem recebe Jesus tem prazer de aliviar o sofrimento do outro. Naquele momento, o carcereiro já mostrava estar entendendo que ser crente é amar a Deus e amar o próximo. Então, onde existiam as feridas causadas pelo pecado daquela cidade, lá ele estava lavando aquelas feridas. E o texto diz que ele coloca a mesa. Acabou a vigília, mas não é jejum, vamos comer. A Bíblia diz que ele coloca a mesa diante de Paulo e Silas, em Filipos. Se um carcereiro comesse com um prisioneiro, ele perdia o cargo. Não existia um sistema de alimentação nas cadeias daquela época. E era necessário manter uma distinção rígida entre o carcereiro e o prisioneiro. Mas aonde entra o evangelho, cai por terra todo preconceito, cai por terra toda discriminação, cai por terra toda acepção. Agora nós temos irmãos que estão celebrando juntos a comunhão. E finalmente, para terminar, chega o amanhecer daquela noite gloriosa. E aí manda uma mensagem para Paulo: Paulo, você pode ir embora agora, junto com Silas. E aí Paulo ensina uma coisa muito importante: o crente é amoroso, mas não é besta. Como é que é? Vocês colocaram a gente na cadeia, sem processo, sem acusação. E eu destaco que nesse milagre não foi Paulo e Silas que foram soltos apenas, a cadeia veio abaixo, como se Deus estivesse protestando contra aquele sistema corrupto. E agora na surdina vocês querem que a gente vá embora, feito dois criminosos fugidos? Paulo estava preocupado com a igreja que estava plantada ali. Venham vocês, peçam desculpas e façam as coisas direito. E aí a Bíblia diz que quando o magistrado soube que eles eram romanos, aí eles ficaram com mais medo ainda, foram até eles e falaram: por favor, nos desculpem, e agora vão embora. Mas antes disso, Paulo e Silas vão na casa de Lídia, dão um abraço apertado nos irmãos e os confortam. E eu vejo o último poder em ação aqui nessa passagem, que é o poder do legado. No meio daquele tumulto,
no meio daquele sofrimento, no meio de tanta injustiça, foi fundada a igreja de Filipos. E durante todo o seu ministério, Paulo teve muita dor de cabeça com as igrejas que ele dava assistência, mas uma igreja sempre esteve ao lado dele nos momentos mais difíceis, que era a igreja de Filipos. O Salmo 126 diz que aqueles que plantam com lágrimas, colhem com alegria. Filipenses é a carta da alegria, e nessa carta Paulo sempre dizia, lembrar com muito carinho dos irmãos de Listra, e até mesmo desse carcereiro. Adorador deixa legado, adorador deixa legado, e o legado de um adorador muda estrutura, muda história. O legado de um adorador atravessa gerações. Deus quer usar a tua vida também para deixar um legado de bênção para onde você passar. E como é que isso é conseguido? Quando nós perseveramos em sermos adoradores, ainda que no meio da adversidade. Paulo e Silas venceram a aflição com adoração, e você vai vencer essa luta também através da adoração. A adoração que liberta, a adoração que abre portas, está acessível para você, porque Deus chama você também para ser adorador. E eu quero perguntar se há alguém nessa noite que ainda não tomou a decisão de aceitar Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, como a sua esperança. Ele espera por você. Levante a sua mão como sinal que você creu nesse evangelho, nessa boa notícia que Paulo e Silas pregaram há quase 2000 anos atrás, e a igreja prega hoje e continuará pregando até o dia da volta de Jesus. Alguém quer recebê-lo como seu Salvador, como seu Senhor, alguém que tenha se afastado do evangelho e quer voltar para a casa de Deus? Levante a sua mão. Se não há, ainda há tempo de mudar de ideia. Procure os pastores da igreja, mas não saia daqui sem Jesus Cristo. E você que já o conhece, adorador, você é chamado para adorar, mesmo na adversidade. A adoração é o poder que vence a aflição. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Os irmãos podem ficar em pé mais um tempo? Vamos continuar adorando ao Senhor. Fomos desafiados aqui nessa noite a louvar ao Senhor acima de toda e qualquer circunstância. Nós estamos dispostos a isso, Senhor. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim.
vertido, lavou-me, curou-me, sou livre, em Cristo. Seu sangue vertido na cruz do Calvário nos trouxe vida. Aleluia! Seu sangue somos livres no Senhor. Pega suas mãos, meu irmão, com as suas próprias palavras, engrandeça e agradeça ao Senhor por tão grande amor, pela obra perfeita na cruz do Calvário. Aleluia! Ele é perfeito e o sacrifício de Jesus foi perfeito e nos propiciou estar diante da sua presença nessa noite e por toda a eternidade. E quando pensamos na cruz, quando penso na cruz, é difícil entender como pôde Deus por amor se render. o que eu posso dar a Ele nessa noite? O que posso dizer? Seu sangue vertido lavou-me, curou-me, sou livre em Cristo Jesus. Seu sangue vertido lavou-me, curou-me, sou livre Aleluia! O que daremos ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem feito? Nós ergueremos o cálice, nós falaremos da salvação do Senhor, nós adoraremos ao Senhor na beleza da sua santidade, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vacas, ainda que tudo esteja contrário. seu sangue vertido Lavou-me e curou-me. Nós somos livres. Você é livre. Aleluia. Somos livres. Ele nos fez livres. Seu sangue lavou-me, curou-me, e eu sou livre, e eu não cessarei de louvar ao Senhor. Seu sangue, as vozes, seu sangue vertido, lavou-me, curou-me. Agora eu sou livre. Agora você é livre. Erga suas mãos. seu
lavou-me. Ele curou, Ele curou-te. Agora nós somos livres, livres por causa do sangue perfeito que derramado foi na cruz do Calvário. Oh, vamos celebrar ao Senhor. Graças te damos por teu sangue, Senhor. Agora eu sou livre. Ele se dobrará diante do nome de Jesus. Toda língua confessará que Ele é Deus. Louve ao Senhor, meu irmão. Não perca essa oportunidade, pois é o que nós faremos por toda a eternidade. Somos livres porque Ele nos fez livres. Somos curados porque Ele nos curou. Nós estávamos condenados com o mundo. Nós estávamos condenados, mas Ele resolveu nos amar quando nós éramos os seus inimigos. Você e eu éramos inimigos do Senhor, e Ele olhou para mim, olhou para você e apontou o dedo: vem aqui, você é meu, e você vai passar a eternidade comigo, num lugar onde não haverá choro, não haverá ranger de dentes.